Olá, sejam bem-vindos ao penúltimo vídeo do meu curso de criação de jogo em terceira pessoa na Godot. Nessa aula vamos trabalhar com áudio, e também iremos acrescentar animações para nossa personagem. Para começar vou pedir para vocês baixarem esse modelo. Vocês podem pesquisar por ele lá no site da Skefab, ou acessar o link pela descrição. Baixem ele como .objeto pois é um modelo leve e aceito lá na Mixamo. Também vou precisar que vocês, antes de upar ele na Mixamo, façam o download de algumas animações extras para a personagem. Abrindo a Mixamo, a nossa personagem já vai estar carregada, então é só vocês baixarem as animações que mencionarei, e importar lá na Godot. É muito importante que vocês tenham assistido todas as aulas até aqui, especialmente a 3 e a 4. Conforme falei nas aulas passadas, quero focar em conseguir passar a maior variedade de conteúdo e em menos tempo. Essas são as animações que vocês vão precisar de baixar para a personagem, e depois de upar o monstro, também baixar essas para ele. Ah, e também vou precisar que vocês importem as animações lá na Godot. Nessa aula vamos aprofundar mais em animações e códigos, pois são tópicos realmente complicados, e também trabalhar um pouco com o som, que foi algo que nunca trouxe em aula. Estou aqui com o projeto aberto, e vocês podem perceber que deixei um ambiente mais obscuro no nosso jogo, então vocês já devem ter deduzido que pretendo que seja um jogo de terror. Para começar a aula vou abrir a nossa personagem, e mostrar que já estou também com as animações importadas. Podem ver que as novas animações estão na pasta da nossa personagem, e também que já constam importada no Animation Player. No nosso Animation Tree, nós vamos precisar criar outro misturador 2D, esse para as animações de correndo. O procedimento é o mesmo que fizemos para as animações de andando. Vamos renomear, e fazer as transições de ida e volta para a animação. Aqui nós poderíamos criar apenas a transição entre andando e correndo. Quando usamos o Travel, o que importa é que a animação atual tenha um caminho para chegar à animação de destino, e assim ela possa viajar usando o caminho mais curto. Lógico que quando ela precisa percorrer um caminho, ela vai precisar executar essas animações que estão no caminho antes. Outra coisa interessante é que podemos mudar algumas propriedades de transição. Selecionando o modo cursor e depois selecionando uma transição, podemos ver no inspetor essas propriedades. O fade serve para suavizar a transição, é basicamente o tempo em segundos que leva para uma transição mudar para outra. Eu vou deixar em 20 milissegundos cada uma das transições. Agora vamos apertar no lápis do lado da animação para editá-la. Lembrem-se de que precisa estar com o modo cursor ativo. Faremos o mesmo procedimento que fizemos para as animações de andando, em cada extremidade adicionamos uma animação. Podemos também testar a animação rodando ela. De nada adianta termos adicionado as animações se não editarmos o código. A primeira coisa que vamos fazer vai ser o código do ponteiro do misturador. Sim, precisamos também editar o ponteiro dessa nova animação, ambas podem ter seus próprios valores e precisamos igualar. Eu podia simplesmente ter igualado os ponteiros, porém eu só pensei nisso no momento da edição do vídeo. Como você é burro? Mas fica para a aula final, a gente faz um polimento. Então, conforme vocês podem ver aqui, estamos fazendo o mesmo procedimento do ajuste do outro ponteiro. Primeiro deixamos o ponteiro zerado, na posição central, depois conforme a tecla pressionada fazemos a soma dos vetores, e assim temos o vetor final. Agora, para fazermos nossa personagem correr nós precisamos de uma condição, que vai ser uma tecla pressionada. No início do código vamos criar uma variável chamada correndo. Precisamos identificar se a tecla de correr foi pressionada para mudar o valor da variável.
nós poderíamos usar o mesmo código de identificação que já estamos usando, mas vamos fazer diferente. Tem uma função chamada ActionJustPressed, ela identifica apenas quando a tecla é pressionada, ou apenas quando ela é solta. É diferente do comando anterior, que dispara enquanto você mantém pressionada a tecla. A vantagem é que ela vai poupar execuções desnecessárias, ou seja, só vai mudar o valor da variável correndo se for o momento exato que apertamos ou soltamos a tecla. Só para dar uma explicação rápida do código, essa parte do código identifica se a tecla acabou de ser pressionada. Caso a condição seja verdade, mudamos o valor da variável para verdadeira. Logo em seguida fazemos o inverso, identificamos se a tecla foi solta e mudamos o valor da variável para falsa. Agora, para fazer a transição de correndo, vamos dar uma simplificada no código de transição. Sabemos que quando a variável andando está verdadeira, o nosso jogador realmente está andando, e quando a variável correndo é verdadeira, sabemos que nosso jogador está apertando a tecla de correr. Então nós podemos escrever assim: se a personagem estiver andando e também estiver correndo, nós pedimos a transição para a animação de correndo. Nós não podemos só usar a variável correndo na condição, nosso jogador pode estar apertando em correr, mas pode estar parado. A variável andando só é verdadeira quando está pressionada uma tecla dos direcionais, ou seja, quando sabemos que a personagem está realmente andando. A situação que vamos fazer a transição para andando é quando a variável andando for verdadeira e correndo for falsa. Para simplificar o código, esse comando identifica se a condição anterior é falsa e se a condição à frente é verdadeira, ou seja, se a variável andando é verdadeira. Por fim, se a condição testada anteriormente também for falsa, então pedimos a transição para a personagem parada. Pronto, temos um código simplificado para a transição. Vou pedir para vocês removerem o código de pulo, não vamos usar essa mecânica nesse jogo. Antes de testar, nas configurações do projeto precisamos configurar a tecla de correr. Vou definir o Shift como tecla de correr. Embora as animações estejam correspondentes com as teclas que estou pressionando, não há diferença de velocidade, como vocês podem ver. Optei por trocar o valor da variável correndo para ligada ou desligada, toda vez que for identificado que foi apertado a tecla de correr. Usando o comando NOT, podemos inverter o valor da variável, ou seja, se for verdadeira fica falsa, e se for falsa fica verdadeira. Para aumentar a velocidade da nossa personagem quando ela estiver correndo, irei criar uma variável aqui no início recebendo o valor da velocidade total. Após ter criado a variável, do lado do comando de transição da nossa personagem para correndo, irei atribuir o valor da velocidade de movimento multiplicada por 2. Por fim, no vetor de movimento iremos agora usar essa variável. O que fizemos basicamente foi criar uma variável recebendo o valor da velocidade de movimento. Caso nossa personagem esteja correndo, além de fazermos a transição para correndo, também mudamos para o dobro da velocidade da personagem a variável que criamos. Por fim, ao fazer a multiplicação do vetor de movimentação, usamos a variável que acabamos de criar. Dessa forma, quando a personagem estiver correndo, ela terá 2 vezes a velocidade de movimento. Lembrando vocês que vetor movimento é apenas uma variável do tipo vetor. Quem realmente aplica a movimentação é esse comando. Fiz a introdução à programação e expliquei o funcionamento dele na aula 2. Está funcionando, mas tem um problema. O método process é executado ininterruptamente a cada quadro do jogo. Quando o FPS está baixo, alguns comandos fora do objeto podem ser ignorados por conta de estar fora de sincronia. É o caso do código que identifica se o botão de correr foi solto ou pressionado. Esse código é disparado bem no momento em que apertamos ou soltamos a tecla de correr, e se o FPS estiver baixo, nosso código pode não conseguir pegar o momento em que teve o evento da tecla. É por isso que existe o método input,
ele foi feito especialmente para tratar entradas do usuário, ele não deixa nenhum evento escapar. Então o que vamos fazer é mover nosso código do botão de correr para o método input. Percebam que possui uma pequena variação na estrutura, mas estamos fazendo a mesma coisa. Identificamos se a tecla de correr foi pressionada e mudamos o valor da variável correndo. Vou abrir a cena do monstro que eu havia montado antes de começar a gravar. As texturas já constam importadas, conforme vocês podem ver no File System, e também já adicionei os materiais para ele. Selecionando o Animation Player, vocês também podem ver que as animações já constam importadas. Eu acabei usando nomes em inglês pela força do costume, mas já irei traduzir. Quase sempre em personagens que possuem animações nós vamos precisar usar o Animation Tree. Logo, vamos adicionar um para o nosso monstro. Agora selecionando o Animation Tree e indo no inspetor nós vamos precisar de associar o Animation Player. Também vamos precisar de criar a máquina de estados e marcar ela como ativa. Essa máquina de estados vai ser bem simples, vamos simplesmente adicionar a animação de andando e correndo, e fazer a transição de ida e volta. Com o modo cursor selecionado, podemos selecionar as transições e aplicar o fade, que conforme expliquei para vocês há pouco, suaviza a transição. Para conseguir visualizar a animação nós devemos marcar a animação de andando como padrão, assim ela irá começar automaticamente. Bem, estamos nos dirigindo ao final do vídeo, e agora vamos falar um pouco sobre áudio. Trabalhar com áudio na Godot é muito fácil, nós nem vamos precisar de programação para fazer o som do nosso personagem andando. Mas antes de fazer o som do personagem, vamos fazer um som de fundo. Para começar, adicione uma pasta ao nosso projeto com o nome de música. Eu vou adicionar para essa pasta um arquivo de música que eu já tenho no PC, vocês podem pesquisar pelo nome desse arquivo na internet para achá-lo, ou podem adicionar um áudio que vocês tenham. A Godot aceita até mesmo o formato MP3. Vou dar uma prévia para vocês do áudio. Para o som de piso da personagem eu vou criar uma pasta separada chamada SFX. Também já tenho um arquivo separado, vou dar a prévia dele e trazer para a pasta. Para arquivo do tipo efeito é muito mais interessante para o desempenho do jogo que seja no formato Wave. Pronto, estamos com todos os arquivos de áudio que vamos precisar. Vamos adicionar um nó de áudio para nosso cenário. Percebam que ao digitar a palavra áudio temos diversas opções. Temos o campo descrição que dá um resumo da funcionalidade do nó. Esse que se encontra selecionado é um áudio posicional, isso significa que ele será emitido em uma posição escolhida por nós. Quando usamos um áudio posicional, a câmera age como o ouvido. Então, dependendo da posição e rotação da câmera, você irá ouvir um lado mais alto ou um lado mais baixo do seu fone de ouvido, além de que talvez você nem ouça por conta da distância. Para nós o que nos interessa é que ele seja constante, sem variação de tom por lado. Então vamos usar essa primeira opção, que conforme diz na descrição, não é um áudio posicional. No inspetor, na primeira propriedade nós vamos precisar escolher o arquivo de áudio. Ainda no inspetor desse nó, podemos marcar a opção Autoplay. Fazendo isso, o
O som irá tocar automaticamente quando o jogo iniciar, ou seja, não precisaremos de código para rodar o som. Podemos testar para ver isso. Agora vamos abrir o nosso personagem para fazer o efeito de som de piso. Primeiro vamos precisar de adicionar o áudio, mas agora sim vamos usar o áudio posicional. No inspetor, na primeira propriedade vamos escolher o áudio de efeito de piso que importamos. Temos algumas propriedades para efeitos que podemos alterar para o áudio. Podemos apertar em play para fazer um teste do áudio, podemos nos distanciar para verificar se precisa aumentar ou diminuir o som. Quero tirar todos os efeitos de áudio, e por padrão, o Attenuation Filter vem com um valor, então vamos zerá-lo. Agora que temos nosso áudio configurado no personagem, nós precisamos tocá-lo em jogo. Isso vai acontecer quando a sandália da personagem tocar o chão. Indo no Animation Player conseguimos identificar o momento, e também rodar a animação, mas antes precisamos de desativar o Animation Tree. Nos aproximando das sandálias da personagem conseguimos captar o momento aproximado que devemos tocar o áudio. Quando identificarmos o momento ideal, basta selecionarmos o nosso áudio, e no inspetor, ao lado da propriedade Play, apertamos sobre a chave. Há dois momentos em que precisaremos tocar o áudio. Quando a sandália do pé direito tocar o chão, e quando a do pé esquerdo tocar. Quando marcarmos os dois pontos, nós descemos toda a animação para ver as chaves criadas. Por padrão as chaves não ativam o áudio, mas se selecionarmos cada chave, no inspetor temos a opção de ativar a execução do áudio. Demorou um pouco para eu encontrar o valor ideal, mas agora está ok. Depois de terem configurado a animação vocês devem memorizar o primeiro valor, e sempre as execuções devem estar com uma distância fixa. Pensa comigo, se uma pessoa faz o barulho do primeiro passo em 20 milissegundos, se ela não estiver com algum problema de locomoção, o próximo barulho virá exatamente 20 milissegundos à frente. Então se você achou o primeiro passo, o segundo você tenta manter a distância para não fazer um efeito estranho. Vamos precisar de seguir o mesmo procedimento para todas as animações. Vou fazer a última animação com vocês, e depois vou cortar para o resultado final. Pronto, terminei de editar. Não esqueçam de ativar novamente o Animation Tree para conseguir testar. Pessoas, espero que tenham gostado do vídeo. Estou tentando trazer um conteúdo legal, simplificado e abrangendo a maior quantidade de conteúdo. Obrigado por assistir, aguardem o vídeo final pois irei trazer pathfinding e partículas, vai estar muito bom o vídeo pois também vamos finalizar um jogo completo. Até mais!